Hi there! How are you? Eu sou o Teacher Christian, você está no canal Doutor Inglês e nesse vídeo eu vou te explicar como usar as expressões used to, be used to e get used to, que são bem comuns no dia a dia de quem fala inglês, mas que geram algumas dúvidas por serem bastante parecidas entre elas. Mas antes de começarmos, já se inscreve no canal e ativa as notificações para sempre ficar por dentro de tudo que rola por aqui toda semana. Let's go? Eu vou começar falando da expressão used to, que significa costumava. Ela é usada para se referir a ações, hábitos ou situações que aconteciam no passado, mas não acontecem mais. Para te explicar melhor, eu vou usar um exemplo da minha vida. Quando eu era adolescente, eu jogava vôlei para o time da minha cidade, que é Foz do Iguaçu, conhecida aí no mundo inteiro como a Terra das Cataratas. Acontece que, quando eu comecei a dar aula de inglês com 17 anos, eu tive que parar de jogar vôlei, porque não dava para conciliar os treinos com as aulas de inglês. Assim, eu poderia dizer que eu costumava jogar vôlei quando eu era adolescente. Essa frase em inglês ficaria I used to play volleyball when I was a teenager. Usando esse mesmo contexto, eu também poderia dizer que eu não costumava trabalhar quando eu era adolescente. Em inglês, essa frase ficaria I didn't used to work when I was a teenager. Se eu quisesse, eu também poderia fazer uma pergunta usando used to. Como, por exemplo, What did you used to do when you were a teenager? Que em português seria o que você costumava fazer quando era um adolescente? Agora, preste atenção no fato de que eu sempre devo usar a expressão used to no passado. Isso significa que em frases positivas eu devo sempre colocar o verbo use no passado. E em frases negativas ou interrogativas, esse verbo tem que voltar para sua forma no infinitivo, porque as frases já têm ali as palavrinhas didn't e did, que indicam o passado, como você pode ver nesses exemplos que estão aqui no quadro. Fica a dica. Já o termo be used to, apesar de ter ali o used to na sua composição, não tem nada a ver com costumava. Na verdade, be used to significa estar acostumado e é usado para falar sobre alguma coisa, alguém ou alguma situação que já não é novidade ou algo incomum para alguém. Geralmente, be used to vai ser utilizado no presente e no passado, bastando para isso conjugar o verbo to be presente nele em um desses dois tempos verbais. Por exemplo, se eu quero falar em inglês ela está acostumada com essa casa, a frase ficaria She is used to this house, com o verbo to be no presente, porque a frase está no presente. Agora, se a minha intenção é dizer nós estávamos acostumados com a sua mãe, essa frase ficaria em inglês We were used to your mom, com o verbo to be no passado, porque a frase está no passado. Agora, cuidado! Sempre que você se referir a uma ação que você está acostumado a fazer, essa ação ou esse verbo deve aparecer na frase no gerúndio, ou seja, com ing. Por exemplo, vamos imaginar que você queira falar em inglês a frase Eu estou acostumado a falar inglês. Essa sentença ficaria I am used to speaking English. Note que o verbo speak tem que aparecer com ing, ele tem que estar no gerúndio, porque está vindo depois da expressão be used to. Para terminar, vamos falar de get used to, que é uma expressão que pode ser usada em qualquer tempo verbal e que significa acostumar-se, sendo utilizada para se referir a pessoas, a coisas ou a ações. Assim, se eu quero falar em inglês, eu me acostumei com esse carro, a frase ficaria I got used to this car, com o verbo get no passado, porque a frase está nesse tempo verbal. Só fique atento caso exista um verbo depois de get used to, porque assim como acontece com be used to, get used to também deve ser seguido de gerúndio, ou seja,
de um verbo com ing. É o que a gente pode ver na frase eu me acostumei a trabalhar de manhã, que em inglês ficaria I got used to working in the morning. Atenção nesse detalhe. Agora, o negócio é praticar. Para te ajudar a fazer isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas frases em português para você traduzir para o inglês usando used to, be used to e get used to. Se você quiser, deixa aqui nos comentários as frases que você traduzir que eu corrijo para você, beleza? E com isso, eu me despeço. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha ele com seus amigos. E se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Instagram ou pelas minhas páginas no Facebook e no LinkedIn. Vamos desvendar o inglês juntos? Hands on!